portais e realidades paralelas. Existem tais portais por onde espíritos precisam, se transportar para outros lugares? Existem realidades paralelas, por exemplo, um outro eu vivendo em outro lugar? Vamos falar sobre isso aí. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre esse tema, portais e realidades paralelas, algo tão curioso que tantas pessoas falam, criam verdadeiras teorias da conspiração, falam de tantos portais. Eu falei um outro dia num outro vídeo sobre o famoso portal da Quaresma, que as pessoas falam, que se abre sempre. Então nós vamos falar sobre, primeiro, vamos falar sobre esses portais, tá? Então, primeiro, para entender a lógica de existir ou não existir um portal, vamos ler algo que o Espírito de Verdade respondeu para o Kardec em O Livro dos Espíritos. Porque se nós não nos basearmos em alguma coisa, vai ficar muito no eu acho isso, eu acho aquilo. Então, Kardec, quando pesquisou sobre a espiritualidade, e conversou com espíritos e cruzou essas respostas com diversos outros médiuns, ele pôde escrever o Livro dos Espíritos, tá? Porque não basta você só pegar a resposta de um espírito, escrever e dizer, é verdade. Não funciona assim, tá? Então tudo que está aqui, e Kardec fez, ele pesquisou, e teve o crivo da lógica. Então nós vamos colocar lá, se você que tem o Livro dos Espíritos em casa ou baixou na internet gratuitamente, questão número 89. Vamos entender a lógica de existir ou não portais. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Kardec está perguntando aqui, quando um espírito quer percorrer o espaço, ele gasta algum tempo? E o Espírito de Verdade responde o seguinte: sim, porém, rápido como o pensamento. Então ele se desloca rápido como o pensamento. Por exemplo, vou pensar, estou na praia e estou na praia. Não dá nem tempo de terminar a sentença. E ele faz uma pergunta anexa. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E ele diz aqui, quando o pensamento está em qualquer parte, olha que importante isso ele falou, quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então vejam que isso se aplica para espíritos encarnados ou desencarnados. Então quando você está pensando, sua alma, o seu espírito está lá, o seu corpo está num lugar físico, mas a sua alma se transporta. No que você está pensando? No que você costuma ficar paradinho pensando? A sua alma está lá. É você se transportando. Você está se transportando para bons lugares? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Questão número 90. Eu vou ler só um pedacinho aqui, gente, só até 91. O espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Ele tem consciência desse passo a passo? Ou ele simplesmente pensa e está lá? E ele responde, olha o que ele responde, ocorrem ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo de sua vontade ou da sua natureza mais ou menos depurada. Então veja que um espírito com a natureza menos depurada, não vamos colocar no ponto negativo, um espírito negativo, é menos depurado, que ele pode ser bom, mas não pode ser, não é exatamente um espírito elevado, é um espírito bom, mas é menos depurado. Então ele pode, pela sua incapacidade de se transportar mentalmente, ele ir num passo a passo, andar, caminhar, como ele pode, com o seu próprio pensamento se transportar. E isso, gente, ocorre muito facilmente, Ocorre muito facilmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um vídeo sobre um relato, visita no Educandário, acho que é o nome do vídeo, onde o meu mentor espiritual estava explicando o processo de você andar no plano espiritual. Que tanto você pode caminhar e admirar o que está à sua volta, porém que se você está fora do corpo e você pensar no lugar
que você quer estar, você vai estar lá automaticamente. Então nós fizemos um exercício sobre isso. Caminhar num lugar, lá num jardim, querendo ir até um lugar, porém admirando o jardim, de forma ao seu desejo de estar naquele lugar não te transportar automaticamente. Né? Então vejam como é importante. Por isso que você tem sonhos, e dentro do sonho você pensa assim, eu estou aqui na praia. Aí você está sonhando que está na praia. E de repente, por um segundo, você pensa em montanha. E aí você, nossa, aí no outro dia você lembra, aí você diz assim, olha, eu estava sonhando que estava numa praia. E aí de repente eu estava numa montanha, não sei como. Aí eu abri uma porta e aí estava na casa da minha avó. Conexão com as memórias saudáveis, ou até memórias negativas, né? Então isso varia muito. Então por isso que os seus sonhos são cortados. Você está num lugar, daqui a pouco você está em outro, porque o espírito se transporta com a velocidade do pensamento. Olha que interessante. 91, importantíssimo. A matéria constitui obstáculos aos espíritos? A matéria constitui uma parede, uma rocha, uma montanha? E ele diz aqui, não. Eles penetram em tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então vejam, para o espírito não existe barreira, tanto para a sua transmissão de pensamento, a sua energia. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas colocam esparadrapo no umbigo achando que energias espirituais negativas não vão penetrar. Se um espírito pode atravessar o seu corpo, imagina a energia dele, a energia vai transpassar o seu corpo e um esparadrapo não vai fazer nada. Por quê? Porque ele é material. Se um espírito pode atravessar uma montanha, o fogo, a terra, a rocha, o aço, qualquer coisa, né, que dirá um esparadrapo. Tá? Então vejam, o que é a lógica dessas questões que nós respondemos aqui traz para você? Aí você já deve ter matado a charada então, né? Peraí, se um espírito pode, com a velocidade do pensamento, pensar em um lugar e estar assim, para que ele precisa de um portal? Para que se precisa que abram-se portais para espíritos passarem? Isso tudo remete ao místico, ao religioso, né? ao obscuro, né? As coisas iniciáticas, que tem que ter alguém que manda, que tem o poder de criar esse portal. Por quê? Porque as pessoas gostam de hierarquia, de poderes. Então, este mesmo que fala disso, ele na verdade ele quer ter esse poder, ele quer ser a pessoa dotada desse poder. Então, é natural que as pessoas queiram trazer isso para si. Né? Então veja que Kardec e o Espírito de Verdade colocam aqui que você é um espírito livre. E se você pensar Marte, você pode ir para Marte. Né? Se você pensar Lua, Urano, outra galáxia, Andrômeda, você vai se transportar espiritualmente. E é claro, também dependendo das suas capacidades de espírito, mais depuradas ou menos depuradas. Nos livros, né, de André Luiz, né, por exemplo, Libertação aqui, né, um exemplo. Tem um exemplo onde na espiritualidade, eles fazem um processo para trazer a comunicação de um espírito, mas não é um portal. Leiam aqui nesse livro, né? Libertação, Chico Xavier, André Luiz. Né? Então eles fazem um processo que não é um portal. Um espírito médium fornece energias para que um espírito muito depurado se manifeste fisicamente no plano onde está André Luiz. Então não é um portal. Ele está doando uma espécie de ectoplasma para que aquele espírito se manifeste. Ele não está abrindo um portal, o espírito já está ali presente, porém não visível. E os espíritos, sim, se transportam andando, caminhando, como o André Luiz explica nesse livro. Né? Por quê? Porque eles têm um interesse nesse assunto. Então, quando o espírito se interessa em fazer daquela forma, é porque ele tem um objetivo. Né? Agora, falando sobre as realidades paralelas, né, para o nosso vídeo não ficar muito comprido, vejam, nós vivemos em uma realidade, o agora. E só existe essa realidade, o agora. Né? Não tem outra realidade. Existe uma coisa que nós chamamos de passado e futuro. Porém, o passado já aconteceu, morreu, está lá atrás, é um arquivo mental, é uma memória que pode ser visitada, uma memória, não é um tempo, né, que você pode voltar para trás. E existe o futuro, que não aconteceu, não ocorreu. Tá? E ele depende de milhares ou bilhões de instâncias e decisões e pensamentos, intercorrências,
e variáveis para que um futuro ocorra. Para que você esteja em um lugar amanhã, depende de inúmeras variáveis para que você esteja lá. Mas você não estará lá fatalmente, porque você depende de muitas coisas. Né? Você quer chegar no seu trabalho amanhã, mas você pode ficar doente, seu pneu pode furar, o pneu do carro, você pode perder o ônibus, você pode se machucar, né? Pode acontecer um monte de coisa, você pode até desencarnar. Então o futuro não está escrito, mas ele pode estar lá quando chegar naquele momento. Então existe o agora. Ah, mas essa coisa, Anderson, que existe um outro eu em um outro lugar. Os espíritos são individuais, são mentes individuais, são consciências individuais que progridem ao infinito. Deus não fez espíritos um grudado no outro, que aí existem outros em outros lugares. Fisicamente é fatal, nas variáveis aí da biologia, que exista alguém parecido com você, que não é um clone, não é seu irmão espiritual, não é nada. É biologicamente o seu, o seu DNA fez com que a parte física fosse semelhante a você. Esse cara pode estar, esse homem, essa mulher pode estar na sua rua, pode estar na sua cidade, em outro país, em outro estado, do outro lado do mundo, pode haver alguém semelhante a você, assim como existe. Né? Se procurar lá, você pega a sua foto, faz um teste, pega a sua foto, recorta o seu rosto, vai lá no Google, pede para fazer uma busca, mas lá pede por imagem, tá? E lá embaixo vai aparecer escolher imagem no seu computador. Você clica, escolhe a imagem no seu computador e manda comparar com imagens da internet. Você vai achar um monte de gente parecida com você. Mas não são cópias, não são vidas paralelas, são pessoas parecidas biologicamente devido ao nosso estereótipo humano. Tá? Então Kardec também explica a situação que existe. Nós existimos como individuais, portanto não há como existir realidades paralelas. E se existisse essa coisa de viajar para o passado, numa realidade lá no passado, né, criaria uma grande confusão, alterando diversas intercorrências. No futuro seria complicadíssimo, você teria que ser o próprio Deus agindo. Né? Isso não pode ocorrer. O universo seria um caos, uma bagunça total se assim fosse. As vidas das pessoas não valeriam nada, porque poderiam ser alteradas em instâncias de passado, de futuro. Né? Nós não estamos aqui no filme De Volta para o Futuro. Essa é uma explicação para você entender como isso é complicado. Então, o que existe ao nosso lado são frequências, são vidas em padrões vibratórios diferentes. Aí está a parte importante. Quase que eu esqueci de falar nesse vídeo. Então existem vidas em frequências diferentes. Então um mundo espiritual pode estar aqui junto de nós, porém em uma frequência diferente. Assim como se você pegar um pedacinho da sua pele, tirar e colocar no microscópio, você vai ver uma vida acontecendo celular, microscópica. Porém, em planos diferentes, são como as ondas de rádio, onde no mesmo rádio pode falar diversas estações e cada um está em uma música, um pensamento, em uma ideia. Os espíritos estão em diversas instâncias. Assim como você pode pegar, por exemplo, uma garrafa cheia de areia, você pode fazer essa experiência. Muita gente faz na escola, né? Uma garrafa cheia de areia. Aí você pega uma jarra de água. A garrafa está cheia de areia, não está? Mas se você colocar água dentro, ela não enche também? Como é que você vai explicar isso? É uma coisa vivendo dentro da outra? Não são mundos paralelos, são apenas mundos em frequências diferentes. Não estão acontecendo em outro lugar, em outro tempo, estão acontecendo agora, no mesmo momento. Né? Então, não é realidade paralela, gente. Só são vivências em frequências diferentes, espíritos que manifestam em diversas faixas, assim como você pode enxergar uma faixa da luz, o ser humano enxerga uma faixa do espectro de luz, porém existem faixas do espectro que nós não enxergamos. Assim como a nossa audição ouve, né, percebe uma faixa do espectro do som, porém existem outras faixas que só os cães ouvem. Né? Então vejam que é só uma questão de percepção e de onde você está. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, que ficou até um pouquinho comprido. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.